Aula 7, a fé na prática, ou ação, como a gente costuma falar. Esse é o quarto momento de desenvolvimento espiritual, é o momento onde a gente começa a liberar as crianças para agir com supervisão. Se a gente fosse falar da bolha que eu falei para vocês lá no começo ela era bem fechadinha, então ela foi expandindo, expandindo, e esse é aquele momento entre 9 e 12 anos onde a gente começa a testar a criança, porque em breve ela vai passar por um tempo onde ela não terá a mesma supervisão, onde ela não terá o mesmo, como eu posso dizer, mesma proteção, mesmo que haja proteção, e ela terá que começar a fazer escolhas para a vida dela, que seria a adolescência, no momento onde ela vai entrar. Então aqui a gente começa a falar da prática da fé. A gente começa a falar do nosso amigo Espírito Santo como conselheiro e da gente realmente seguir aquilo que o Senhor fala. Por isso que a gente trabalha antes a oração e o discernimento. E principalmente a base bíblica profunda, né? E por que eu tô te falando isso? Porque aqui, se tem uma coisa que você pode ensinar com o seu exemplo, é fé. Eu não sei quantos de vocês conhecem meus pais, né? Meus pais são pastores. Minha mãe, uma profeta missionária do Senhor aí, que viaja o mundo inteiro fazendo muitas coisas que eu não posso falar no YouTube. Mas você pode conhecer através do projeto Toca a Deus. Inclusive, ela está indo para Tailândia agora no começo do ano, agora em começo de abril. Se você quiser ajudar esse projeto, você pode, eu vou colocar o Pix aqui na descrição, você pode estar fazendo o Pix para ajudar o projeto, o que vai acontecer nesse projeto, eu vou mandar os vídeos lá no grupo. Porém, o que isso tem a ver? Eu cresci num ambiente com muita fé. Muita fé. E algumas coisas que meus pais fizeram, mesmo que eles não tinham esse entendimento completo do desenvolvimento infantil, eles basearam em mim a fé principalmente. Por quê? Bom, meus pais são pastores, então, e daqueles bem doidos, assim, tipo, Deus mandou ir pra lá, a gente vai, Deus mandou a gente fazer isso, a gente vai. E sempre foi assim na minha casa. Então, a gente tinha, quando a gente era pequeno, a gente tinha 2 quadros de oração. E aquilo que a gente queria, aquilo que a gente precisava, um era pra querer e outro era pra precisar, tá? Precisava de um tênis. Então, a gente cortava a foto do tênis que a gente queria e colocava lá no quadro de precisar. E orava. Queria fazer uma viagem para tal lugar. Cortava e colocava lá no quadro de queria fazer e orava. Coisas simples e coisas difíceis, sabe? Desde uma bala até... Nunca foi... Algumas coisas assim, mas assim, no geral, nunca foi, você quer? Então tô. Você quer? Então coloca lá e vai orar, e o Senhor vai fazer. Isso formou em mim uma dependência, principalmente no financeiro, muito grande do Senhor. Tanto que eu sei, é muito estranho você ver isso em vídeo nas pessoas, mas se você conviver um pouquinho comigo, você vai perceber que eu sou extremamente desapegada a todas as coisas materiais. Se o Senhor me falar, dá isso aqui agora, eu dou na hora. Por quê? Porque eu aprendi a viver em fé. Eu aprendi, principalmente no financeiro, a viver de fé. Trabalhei por 4, 5 anos sem receber nada, sem entrar em outros empregos, porque eu entendia o que é Pequenos Heróis é hoje. Entende? A gente firmar em fé pelo que o Senhor falou e sofrer as consequências para que aquilo se cumpra, para que o Senhor transforme o que precisa se transformar em nós, para nos dar o fim que Ele deseja. E por que eu tô falando isso, contando isso pra vocês? Porque se hoje eu tô aqui falando, se hoje eu tenho uma empresa que trabalha escrevendo material cristão, que trabalha preparando uma geração, que trabalha, que tem um tempo de oração dentro da empresa mesmo, que tem estruturas cristãs dentro da empresa, que tem alcançado mais de 100 mil pessoas no Instagram. Nós já estamos com mais de 5.000 visualizações dos nossos vídeos desse curso. Nós temos mais de 700 pessoas fazendo os 2 cursos. E é o primeiro curso que a gente faz assim, né?
Se isso está acontecendo, é porque houve um posicionamento de fé dos meus pais que me fizeram viver em fé a ponto de fazer isso. Entende? Um posicionamento de obedecer a Deus de uma forma tão clara que hoje, e meu marido ainda me fala isso abertamente. Meu maior problema é quando eu preciso resolver algo e eu não tenho a direção do Senhor. Gente, eu fico perdida. Perdida. Eu fico desesperada. Nós tínhamos umas coisas para resolver nessa semana que nós não tínhamos uma direção do Senhor. Eu chorei por 3 dias seguidos. Por quê? Porque eu não quero resolver, eu quero que o Senhor resolva. Entende? Por quê? Porque eu sou extremamente obediente à voz do Senhor. E eu não tô falando isso para me vangloriar, mas eu tô falando isso porque vou dar exemplos para você poder usar com seus filhos, que foi usado pelos meus pais comigo e funcionou. Primeira coisa, teu exemplo. Gente, é sempre teu exemplo, percebeu isso? Você quer formar uma geração de heróis? Seja a geração de heróis. Eu poderia fazer só isso na aula e tá tudo certo. Mas vamos um pouquinho além. Quando você for fazer as coisas, explique pro seu filho o que é que você entendeu em Deus e por que você está fazendo aquilo. Eu tive um sonho e por isso eu estou fazendo isso. O Senhor falou comigo através da palavra nesse texto, por isso nós estamos fazendo isso. Incentive essa criança a fazer parte disso. Pergunte o que você sente sobre isso. Eu lembro de momentos quando nós éramos menores que muitas vezes a gente falava algumas coisas e meus pais entendiam que não eram nós, que era o Senhor falando aquilo e eles obedeciam. E a gente sempre via nessas direções o agir de Deus e ficava, uau, o Senhor falou comigo. Não só eu, como meus irmãos também. Compartilhe com essas crianças os testemunhos de coisas que vocês obedeceram ao Senhor e o que aconteceu por causa disso. O que aconteceu porque você obedeceu a Deus e mudou de cidade? Ou o que aconteceu porque você, sei lá. Existe uma palavra que há muito tempo o Senhor ministrou em mim sobre Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou resumir ela aqui pra você, mas eu acho que tem aqui no canal. Que é sobre geração profética. Como assim? Abraão, ele teve que estabelecer uma cultura de fé. Abraão, ele é um cara que ele viveu uma obediência radical. De sair da sua tela para sua parentela, que é missões, a gente aceita com facilidade. A chegar em uma terra e o Senhor falar para ele, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o norte e olha para o sul. E foi só isso. De ter uma ordem tão simples e Abraão obedecer. E também de uma ordem tão difícil como entregar o seu filho e Abraão obedecer. Abraão estabeleceu a fé como cultura. Já falei sobre cultura aqui com vocês. Ele estabeleceu a fé como cultura na casa dele. Isaac, nós não vemos muito da vida dele na Bíblia. Porém, nós precisamos lembrar que enquanto Abraão obedecia, Isaac estava lá. E ele via tudo isso. Então, Isaac casou-se por uma palavra profética. Não indico que todo mundo faça isso. Eu fiz, mas eu não indico que todo mundo faça isso. Porque é um nível de obediência que você precisa entender completamente no Senhor. E não só isso, mas Isaac, além de casar por uma palavra profética, Rebeca não podia ter filhos. Isaac orou e jejuou. E o Senhor deu a eles gêmeos. Você vê um manifestar de uma obediência, de uma vida de fé que Isaac viveu. Isaac, Rebeca e Abraão passaram isso para Jacó. Mesmo de uma forma que ele não entendeu muito bem. Mas no dia que Jacó reconheceu o Senhor como seu Deus, o próprio Deus deixou o seu nome junto ao de Jacó. Porque a partir daí, o Senhor nosso Deus, ele é conhecido como Deus de Israel. E quem ousará contra o Deus de Israel?
Quem falará qualquer coisa contra o Deus de Israel? Por que eu tô te falando isso? Porque o Senhor ministrou isso na minha vida. Que meus pais, eles estabeleceram fé na minha vida. E que eu precisava viver essa fé para que uma nova geração se levantasse. Uma geração que carregasse o nome do Deus de Israel. Você precisa viver essa fé para que você levante uma geração que carregue o nome do Deus de Israel. São seus filhos. São aqueles que ouvirão a voz do Senhor e dirão ao mundo quem é Deus. A obediência, ela mostra a sua fé. Nem sempre é fácil ter fé. Nem sempre é fácil. A parte das vezes não é, tá, gente? Vou ser bem sincera pra vocês. Posso dizer uma coisa na minha vida que nunca é fácil. Mas sempre é bom. Sempre é bom. O viver por fé, ele nem sempre é fácil. Mas sempre é bom. O Senhor é aquele que sustenta. O Senhor é aquele que a uma palavra tudo foi criado. Esse é o nosso Deus. E se esse é o nosso Deus, nós precisamos viver por fé. Você seria capaz de largar tudo para que o Senhor te sustentasse? Você seria capaz de, assim como Abraão, entregar, sacrificar o seu único filho para que o Senhor, para que o nome do Senhor pudesse ser exaltado? Houve uma palavra na virada de ano que disse que houve igrejas nesse ano, e a minha igreja foi uma delas, que colocou o tema enraizados como um aprofundamento. E essa realmente era a palavra para o Brasil nesse ano. Por quê? Porque o Senhor estava buscando uma profundidade, uma fé sem medida. Cristãos que queiram entregar tudo para se aprofundar nele, para viver uma profundidade com ele que mostra ao mundo quem Deus é. Você é essa pessoa? Porque você está formando uma geração. Você está formando crianças. Os seus filhos amarão a Deus acima de todas as coisas ou não? E essa fé, ela é vista quando essa criança entende que na voz de Deus não existe uma pergunta. Como assim? O Senhor sempre nos dá escolhas. Sim. Mas existe algumas pessoas, e eu faço parte desse grupo seleto, que elas escolheram viver como se não houvesse escolha. Mesmo que o Senhor nos dê escolha. Sabe por quê? Porque é muito mais legal. Abraão viveu essa fé extrema, essa obediência radical, esse não questionar do Senhor, esse dizer, Senhor, se está de acordo com a tua palavra, eu vou. Se está de acordo com aquilo que tu planejaste para nós, então eu vou. Na aula sobre discernimento espiritual, lá no grupo de Ministério Infantil, eu falei um pouquinho sobre as necessidades, tá? Nunca faça nada por impulso, mas sim tendo a palavra de Deus como base, tendo confirmação e liberação da sua liderança. Você, cumprindo isso, você vai estar muito bem protegido na questão espiritual e profética, principalmente, certo? Amém, é isso. É isso. Pouquinha coisa. Se eu fosse resumir essa aula para vocês, eu diria, tenham fé. Eu falei pra vocês que eu tenho algumas dicas do que eu vivi. Então, uma delas é o quadro, tá? Não dá as coisas assim pra criança. Deixa o quadro, deixa ela orar. Ah, mas eu tenho condição. Deixa a criança orar. Deixa a criança esperar em Deus. Uma coisa que isso me fez aprender foi que não era sobre receber o presente, mas era ver como o Senhor iria fazer para eu receber aquele presente. Isso é muito mais legal. Muito legal mesmo. Gente, se eu parasse pra contar sobre a minha vida aqui, vocês vão ficar tipo, como assim? O Senhor
colocou uma pressa muito grande em mim e no meu marido para nós casarmos muito rápido. Nós namoramos 1 ano e meio e casamos. E nessa pressa muito grande, muitas pessoas podem achar loucura tudo que a gente fez pra casar, mas a gente entendeu como obediência. E nós, os dois, sem receber naquele ano, nós tivemos um casamento de mais de 40 mil reais. Como? Milagre. Milagre. Tudo que a gente nem sonhava, o Senhor fez. Em breve eu venho contar pra vocês, nós estamos vivendo a mesma coisa. Nós sentimos a pressa de Deus em fazer algo, nós nos posicionamos e o Senhor tem feito. Nós temos condição nenhuma, mas o Senhor tem feito. Com a Pequenos Heróis foi assim também. Então, muito mais interessante do que você esperar receber algo, é você ver o que Deus está fazendo. Então, os quadros ajudam a criança a aprender. Outra coisa, mostre o que você vai fazer para essa criança. A sua vida mostra fé? Ou você está sempre preocupado com o financeiro? A sua vida exalta o nome de Jesus? Ou você está sempre preocupado com aquilo que você precisa para aquele dia? Ou o seu pensamento ele fica baseado naquilo que você pensa? Como assim? Eu preciso de tal coisa, então meu humor não vai ficar bom porque eu preciso de tal coisa. Vou ficar reclamando dentro de casa. As crianças percebem. Não faça isso. Exalte o nome do Senhor. Declare que o Senhor vai fazer, mesmo quando você não tem fé. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Se você está sem fé, comece a ouvir a Bíblia. Comece a ler mais a Bíblia. Porque a palavra de Deus te dará fé. E você precisa dessa fé para mostrar a criança. Para encher essa criança de fé. Amém? Que Deus te abençoe e te encha de fé no dia de hoje. Que a sua fé seja assim como a Bíblia diz. Ela seja crescente. E que amanhã você tenha mais fé do que hoje. E que você possa mostrar isso para sua criança. Em nome de Jesus. Amém? Nos vemos na aula de amanhã. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, você pode estar colocando aqui embaixo. E também adquirindo material complementar com o link que está aqui na descrição ou no grupo do WhatsApp. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.